Olá, estamos aqui hoje para mais um encontro de geografia e o tema que iremos abordar hoje é um tema relacionado à geopolítica e dentro da geopolítica a gente vai trabalhar sobre os conflitos modernos, né? Se é que pode ser utilizar essa nomenclatura, os conflitos mais recentes que ocorrem no mundo. E pela imagem inicial aí a gente já dá para ter uma ideia que boa parte deles transcorrem no continente africano, né? Então são mais questões ligadas a posicionamentos étnicos, tendo em vista a forma como foi feita a partilha do território africano. Então, muitos dos conflitos que temos hoje, elas são resultado de uma colonização exploradora e que não respeitou, né, a cultura e os valores locais. Então, ao longo dos séculos, né, nós fomos tendo aí esse processo de colonização e naturalmente esse processo ele vai gerando conflitos para o lado que é colonizado, tendo em vista que as pessoas nativas que ali moravam elas vão perdendo muito do seu modo de vida, dos seus hábitos e naturalmente vai sendo imposto para eles valores, regimes, enfim, vai sendo colocado para eles coisas que eles não, até então não são habituados a vivenciar. E por vezes, tribos, povos são divididos e ficam em territórios diferentes. Então, um povo, digamos, X vai ficar dentro de um mesmo território de um país com o povo Y e esse modo de organização social diferente vai ser causa muitas vezes desses conflitos. No século XX, mais de 300 conflitos, a maioria deles localizados, né, em assim, localidades mais remotas, eles acabaram ocorrendo e a maioria por questões étnicas. E aí também vai entrar dois componentes, que é a questão da religiosidade e os nacionalismos, né, aquele sentimento de pertença que defende os seus valores e isso até certo ponto é positivo, entretanto quando você passa a guerrear, a entrar em atrito por questões nacionalistas, isso vai acabar gerando os conflitos, quantidade de mortes exorbitantes e assim por diante. Então aqui nós temos um breve conceito do que seria nacionalismo para melhorar o entendimento, né? E diz que é a busca pelo reconhecimento de uma identidade nacional através da negação de grupos que tenham pele, idioma ou religiões diferentes, né? Então, a partir ancorado nesses pontos aí, em algumas localidades, em alguns países, em algumas regiões, são desenvolvidos esse sentimento nacionalista e ele se torna tão, digamos assim, ele se torna algo tão danoso para a região que ele acaba gerando muitas mortes e muitos conflitos. Após a Segunda Guerra Mundial, né, no ano de 1945, o gasto com armamento, com material bélico para os conflitos, sobretudo dos Estados Unidos, ultrapassaram 547 bilhões, Reino Unido 58 bilhões e o Brasil ainda gastou 15,3 bilhões. Mesmo considerando que o Brasil é um país que, comparado com os que eu citei anteriormente, Estados Unidos e Reino Unido, ele tem, digamos assim, nunca esteve envolvido em tantos conflitos, né? Mas por fazer parte de grupos, de blocos, então ele acaba também tendo a sua contribuição nesse processo. Atualmente há mais de 250 mil crianças participando de conflitos. E as imagens, a mídia aí mostra por vezes, né, mesmo que no momento a gente tem isso em quantidade menor, mas já vimos aí, se a gente for pesquisar na internet, a gente encontra imagens, vídeos de crianças que são obrigadas porque elas já são preparadas para atuar, sobretudo quando a gente está tratando de grupos terroristas, né, que hoje é uma realidade, e também esses grupos mais, digamos assim, mais amadores, né, que não tem todo o preparo de um grupo terrorista, mas que nas suas localidades se envolve e desenvolve conflitos com um povo considerado diferente. No mundo existem mais de 21 milhões de refugiados. E o que são refugiados? Né? São as pessoas que fogem de algum tipo de conflito, de algum tipo de coisa negativa, onde no seu lugar de origem está ocorrendo. Essas origens podem ser algo natural, por exemplo, um vulcão que entra em atividade numa área que tem atividade sísmica, ele pode
ser causa de muitas pessoas terem que se deslocar. Mas a maioria dos refugiados, eles são frutos e vítimas dos conflitos, né, existentes, sobretudo étnicos, nesses locais. Aí aqui nós temos alguns, vamos citar alguns e os números, né, de forma mais sucinta. Temos, o primeiro deles é a Guerra da Biafra, na Nigéria, que foi lá em meados do século XX, 67 a 70, envolvia os povos iorubas contra os povos ibos. Então os iorubas tomaram posse dos poços de petróleo do sul, ou seja, é um país que produz uma certa quantidade de petróleo, por isso também vem esses interesses econômicos. E quando eles invadiram esse local, o produtor de petróleo, eles tinham o interesse de criar um novo estado, né, um novo país. A fase de grande desenvolvimento econômico na região também atraía muitas empresas multinacionais, que hoje a gente chama de transnacionais, que atuavam no sentido de pegar aquela matéria-prima, aquele petróleo ali extraído e naturalmente para ser beneficiado, para ser processado e enviado para outros locais, né, de maior consumo. Temos também aí um registro da Guerra Civil de Ruanda, no século 20, na década de 90 do século XX, e envolvia os Hutsus e os Tutsis, né, eram os dois povos. Os Hutsus estavam no poder e os Tutsis eram o grupo oposto que tentava depor aquele poder constituído. Em 1990, os refugiados Tutsis retornam do Burundi e outros países vizinhos da Ruanda após décadas de perseguições. Em 91, a Frente Patriótica Ruandesa, formada por rebeldes Tutsis, tomou a posse ao nordeste do país e visam a constituição de um novo governo. Até que em 1994, a França intervém e pôs fim a esse conflito, né? Então a gente já pode ver que também é mais um conflito que envolve tanto a questão por apropriação de território, como também pela questão econômica. E aí o mapa, ele pode, vocês depois podem ver com mais atenção, né? O mapa está mostrando aí exatamente a localização desse conflito. Temos também aí na sequência a Guerra de Darfur, e essa foi daquelas que tiveram etapas e ela ainda continua ocorrendo até os dias atuais. A primeira vez que ela eclodiu foi em 1955, aí se desenvolveu quase durante 2 décadas. Depois teve um cessar-fogo, retornando novamente na década de 80 até 2003. E em 2003 ela teve uma paralisação momentânea e depois retomou, chegando até os dias de hoje. Então lá nós temos a milícia armada, como está dizendo aí no material, de origem árabe, que está guerreava, né, contra os grupos não árabes do oeste. Então aí já vem também a questão religiosa, né? A religião muçulmana, que se fizer parte da corrente xiita, nós sabemos que são pessoas ultra radicais, inclusive chegam a matar e a morrer em nome da fé, são os conhecidos homens-bombas. Então esse grupo, o Janjaweed, ele recebe apoio do governo predominante árabe, islâmico, como eu citei anteriormente, que geralmente onde a religião islâmica que segue a corrente xiita, nós não temos democracia, nós temos teocracia, onde o líder religioso é o mesmo líder político. E eles queriam, a causa deles era fazer uma limpeza étnica. Quem não fosse árabe deveria ser assassinado, ser deportado, enfim, não deveria ocupar aquele território, né? Então essa era a causa que eles estavam lá em conflito, né? E buscavam essa saída para o Sudão, que era o país lá mais próximo. Então aí nós temos também a cartografia mostrando a localização desse conflito. Então esses que eu citei até então eram os conflitos ocorridos principais, né? Que existem vários outros no continente africano. Agora nós temos aí na Europa, um dos mais conhecidos e que ainda hoje está em evidência é o conflito do País Basco, um território que é localizado entre a Espanha e a França e que reivindica a sua emancipação, a sua independência, né? Eles se consideram, apesar de estar encravado dentro do território espanhol, mas eles se consideram um povo com autonomia, tanto nos costumes, nos valores, no modo de vida, e reivindicam há bastante tempo essa emancipação que até hoje não conseguiram. Então eles buscam a identidade nacional, a manutenção da identidade nacional basca e
criou-se lá um grupo chamado ETA, né, a sigla ETA, mas na verdade a tradução seria Pátria Basca e Liberdade. Então é isso que eles querem criar, essa pátria livre e com autonomia, né, para ser um novo Estado onde eles possam eles mesmos estarem no comando. Já houveram vários atentados, né, atentados terroristas, e até hoje eles ainda não conseguiram essa independência que eles tanto buscam, né? Então o principal atentado que teve mais notoriedade foi a bomba que foi colocada no metrô de Madrid no ano de 2006. Então foi digamos assim, foi uma provocação do povo basco, no sentido de dizer que estavam ali, continuavam com a questão deles até serem atendidos, né? Mas o que é fato é que até hoje eles ainda continuam fazendo parte do território espanhol. Na Bélgica nós temos também um conflito onde o território está dividido em duas regiões e ainda tem a capital de Bruxelas, que é uma espécie como se fosse o Distrito Federal aqui onde está Brasília, né? Então o país é dividido nessas três áreas, nessas três unidades. E a questão principal lá é a questão da língua, do idioma, né? Que é falado em cada uma das áreas que é dividido o país, a Bélgica. Ela fala um idioma diferente. Uma parte fala o flamenco, que é meio que um dialeto muito próximo do holandês, até devido à proximidade com a Holanda. E a parte sul fala francês, né? Então, a questão aí do idioma é o que digamos assim, é o que divide eles e que é causa de tantos conflitos. Na antiga Iugoslávia, nós sabemos que foi um país que existiu e hoje foi subdividido em 6 novos países, porque existia muita heterogeneidade dentro desse território iugoslavo e naturalmente aqueles países e aquelas unidades que não se identificavam, que brigavam, reivindicavam a sua independência, acabaram conquistando, né? Então a Iugoslávia surge como país no ano de 1918, próximo já o fim da Primeira Guerra Mundial, né, num período bem difícil que o mundo vivia. Inclusive lá na Iugoslávia, a gente pode abrir um parênteses aqui para entender que existia um governo muito próximo do totalitarismo, né, liderado por Francisco Ferdinando, e que acentuou ainda mais essas diferenças. Então, em 1946, teve a formação da República Socialista Federativa da Iugoslávia. Era formada por Sérvia, Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia-Herzegovina e Kosovo. Todos esses se tornaram independentes, né, no ano de 1991. Então, o país foi esfacelado em várias áreas e deu origem a 6 novos países, esses que eu citei agora. Então, durante a década de 90, né, teve todas essas guerras, essa independência ela não foi conquistada de forma rápida, né, isso foi um processo longo e que naturalmente resultou na formação, né? Então hoje é a antiga Iugoslávia, porque não existe mais como país, hoje existe Croácia, Eslovênia e assim por diante. E ainda temos o Kosovo, né, que é uma área, um território que não conseguiu conquistar a sua autonomia, não foi reconhecida pela União Europeia, mas que naturalmente tem uma certa, por ter ter particularidades e diferenciações entre os países aos quais está próximo, ela ainda continua buscando e reivindicando essa independência. Aí a gente tem um mapa da antiga Iugoslávia, já mostrando, né, as unidades federadas que surgiram do fim desse país, com o fim desse país. No Reino Unido, né, nós temos também lá a questão de alguns conflitos. Um deles na Irlanda, né? Nós sabemos que o Reino Unido é constituído por Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e República da Irlanda. E entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda a gente tem alguns conflitos religiosos, né? A questão de um desses países ele é predominantemente formado pela religião protestante e o outro é de maioria católica, né? Então existe essa não aceitação, esse não respeito mútuo, o que tem sido resultado ao longo das décadas de vários conflitos. Na década de 70, visando
amenizar isso, né, foi criado o Exército Republicano Irlandês, que reivindicava através de atentados terroristas contra os protestantes do Norte, ou seja, um grupo terrorista criado no sentido de tentar resolver. Então era um conflito que eles buscaram resolver, gerando mais conflitos. E a ONU interviu, né, e até que no ano de 2005 o IRA foi extinto. O IRA é o grupo terrorista e que naturalmente cessou um pouco esse conflito, mas nós sabemos que de tempos em tempos, sobretudo esses conflitos étnicos e religiosos, eles vêm à tona novamente. Temos agora a questão do Cáucaso, que é uma região montanhosa, né, localizada em sua maior parte no território russo. A Rússia é o maior país em extensão territorial, né, e boa parte dele é inabitável, é inóspito, tendo em vista as questões climáticas. Mas lá nós temos a região chamada do Cáucaso, e lá tem todo um conflito envolvendo Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que eram países que formavam a antiga União Soviética e que reivindicam, né, parte de territórios. Um deles é a questão da Chechênia, que hoje está sob o domínio russo, e eles reivindicam, né, o domínio sobre essa área. Ainda na Rússia, né, nós temos aliás, a Chechênia, né, que é esse que a gente estava citando, é uma pequena república, na verdade é um pequeno território, né, de maioria muçulmana, e que é reivindicado principalmente pela Rússia e pela Geórgia. Então lá tem o X da questão lá é a grande quantidade de petróleo. Nós sabemos que é um recurso econômico que não é renovável e que naturalmente gera muito lucro, né? Então, onde tem abundância geralmente é fruto de conflito, sobretudo se não for de um país já com sua autonomia conquistada e, enfim, já consolidado, né? Ainda na Ásia nós temos o conflito da Caxemira, que envolve Paquistão e Índia. Como nós sabemos, Paquistão e Índia formavam um único tecido territorial pertencente ao Reino Unido, à Inglaterra, e quando conquistou sua independência na metade do século passado, ficou dividida em duas áreas, né? A área paquistanesa com a religião muçulmana e a área indiana com a religião hindu. E a Caxemira ficou nesse encontro, né? Então tem também essa questão de disputa entre as duas nações pelo domínio, pela posse do território da Caxemira. Sri Lanka, também chamado de Ceilão, né? Um país lá do Sudeste Asiático, que apesar de ser uma pequena ilha localizada ao sul da Índia, são comuns os conflitos étnicos entre as minorias. Aí nós vamos ter os budistas são a maioria na população, 75%, enquanto que os tamis e os hinduístas representam em torno de 12% e o outro 13%, respectivamente. Então, por serem minoria, eles acabam sendo meio que perseguidos, e nessa perseguição, né, acabam se desenvolvendo alguns conflitos. Na Indonésia, que é o maior país islâmico do mundo, também a gente tem conflito envolvendo os 80% de muçulmanos contra 5% de católicos, né? Então, a não aceitação das práticas religiosas do catolicismo, por vezes, é alvo de discriminação, de perseguição e até mesmo de atentados que os muçulmanos praticam contra os católicos. Nas Filipinas, que é outro país da Ásia, nós temos o inverso, né? Lá 85% da população é católica e acaba gerando e criando alguns conflitos com a minoria que é muçulmana, né? Então são aí outra questão religiosa, fundamentalista de ambos os lados, que acabam sendo fruto de muitas desavenças, de muitos confrontos, né? E naturalmente de muitos conflitos. A China, como nós sabemos, no ano de 1949 houve a Revolução Socialista, também chamada de cultural, e alguns locais buscaram sua autonomia para não ficar, e aí nós vamos ter Taiwan, aí nós vamos ter o Tibete, né, que são áreas que buscaram ter uma certa autonomia. Só que essa autonomia ela não foi concedida em alguns deles, e também foi fruto de muita perseguição, de muito conflito, né? E até hoje aí eles ainda são presentes nos dias atuais. Nós temos um governo
Na China, um governo que é, digamos assim, um governo de partido único, que não permite oposição. Então, por aí já dá para a gente ter uma noção de como quem tenta se colocar contrariamente é vítima de atentados, é vítima de perseguições e tudo mais, né? Então, esse conflito aí do Tibete, ele remonta desde o período da Revolução Socialista na China. Temos o Kurdistão, que é uma região localizada entre o Irã, Iraque e Turquia, e é também por uma questão de território o conflito de lá. Eles são em torno de 30 milhões de pessoas, mas que não tem ainda um território definido para eles, né, para eles dominarem, para eles governarem, né? Então eles vivem como se fossem nômades. Houve a assinatura de alguns tratados, né, a partir de meados da primeira metade do século passado. Entretanto, até então, esses conflitos eles não foram, digamos assim, não tiveram um tratado de paz, não tiveram um desfecho, e muitos dos valores que esse povo curdo tem, eles não podem praticar justamente por não terem um território próprio, né? Um território onde eles dominem, onde eles mesmos criam as suas leis e a modo de organização. Na América, né, no nosso continente, a gente tem também alguns conflitos. O primeiro que a gente tem aí mencionado é na província de Quebec, né, que é uma província lá do Canadá, e que ela tem uma particularidade, né? Ela foi colonizada por ingleses e franceses, né? Então lá em Quebec, que é uma das regiões mais desenvolvidas do Canadá, os idiomas oficiais são os dois, né? E nisso aí também a gente acaba gerando alguns conflitos do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico, e essa divergência também ela vai se arrastando para outras regiões do país, né? Tendo em vista que essa província ela é a mais desenvolvida e as outras regiões entendem que elas têm certos privilégios, né? Poderíamos usar esse termo. E isso acaba gerando esse desentendimento, acaba gerando essa não aceitação, por vezes, do que é concedido para a província. Então é isso, de modo geral. Vale ressaltar que a gente não só tem esses conflitos, né? Nós temos vários outros, mas esses são os principais. E a gente pode concluir que a maioria dos conflitos eles são originados exatamente em cima de questões religiosas, em cima de questões étnicas, de questões econômicas, né? Quando aquela área é muito rica em determinado bem, em determinado produto natural, como a gente viu, a maioria aí é o petróleo, e que acaba acaba gerando toda essa problemática, acaba gerando todos esses conflitos com mortalidade. Como saldo, a gente vai ter muitos refugiados, pessoas que procuram uma vida melhor, né? Mais recentemente, para a gente encerrar aqui, a gente pode ver a questão da Venezuela, né? Lá a gente não tem um conflito, digamos assim, diretamente como esse que a gente citou, mas a gente tem um governo que não tem uma boa aceitação popular, né? Que é o governo atual, e que o país está enfrentando crises econômicas justamente por isso, né? O país está bem dividido, ou não sei se está bem dividido, mas tem dois grupos bem distintos, um que está no poder e o outro que tenta chegar, e o povo está refém no meio disso tudo, né? O Brasil, inclusive, recebe constantemente, né, refugiados venezuelanos que estão fugindo dessa situação, que por ser política, ela acaba gerando dividendos econômicos e as pessoas acabam tendo que buscar melhoria de vida onde a fronteira permite elas chegarem, né? Então é o caso mais recente que a gente tem, mas se a gente for pesquisar, a gente pode encontrar vários outros, né? Então a gente encerra esse encontro, a gente encerra essa aula exatamente ressaltando essas questões aí políticos, étnicos e econômicas como as causas principais desses conflitos em todos os continentes. Claro, a gente tem uma concentração maior no africano e no asiático, mas eles, como a gente pode ver aí, eles estão permeados, estão separados em todos os continentes que formam o nosso planeta. Então, continue ligado no Conect Enem e até o nosso próximo encontro.